So today, as you know, is the Mahasamadhi day of our master Paramahamsa Yogananda. Então hoje, como vocês já sabem, é o dia do Mahasamadhi, do nosso Paramahamsa Yogananda. The word Samadhi means conscious exit from the body. Like people when they go into very, very deep meditative state, they lose the complete body consciousness. So that state is called Samadhi. Então, Samadhi é chamado quando a pessoa deixa o seu estado de consciência corporal. Num estado muito profundo de meditação, ela se eleva além dessa consciência. Mahasamadhi, Maha means great, and in this case it refers to the final exit from the body. That means person leaves the body consciously in God consciousness. That word Mahasamadhi is used for that. Então, no Samadhi, a pessoa abandona a consciência corporal, ela deixa o corpo, mas Mahasamadhi, Maha é grande. Então, é a saída final dessa pessoa, desse corpo físico, num estado consciente de Deus e profundo de meditação. So this is true for all the masters, but in case of Yogananda particularly, it was even true on a physical level. He was giving a talk and just finishing the talk, he collapsed. Então, essa palavra Mahasamadhi é utilizada para a saída final do corpo de todos os mestres, mas para Yogananda foi inclusive num nível físico. Ele fez um discurso público e quando ele acabou de proferir a última palavra, ele deixou o corpo. This day, this particular occasion in Sanskrit is also known as Punyatithi, means an auspicious day. Então, esse dia de deixada do corpo dos mestres é chamado em sânscrito também Punyatithi, um dia muito auspicioso. So you may be wondering why we celebrate the date of death. Talvez vocês questionem por que a gente vai celebrar um dia da morte? In fact, this particular occasion in Indian tradition for the holy people is considered more important than the birth date. Para essas pessoas santas, o dia dessa passagem, dessa saída do corpo, é considerada mais sagrada do que o próprio nascimento desse mesmo ser. The reason is this, that in the case of masters or these holy people, they are born as a human, but they live as divine. They have attained the divine perfection, and so it's a matter of celebration that this person has attained the ultimate fulfillment of life. E por que isso? Porque quando ela nasceu como um ser humano comum, mas durante a vida ela alcançou esse estado de conexão plena com Deus, dessa realização. Então, portanto, quando ela deixa esse mundo, é um motivo de celebração, porque ela alcançou o êxito, o maior objetivo dessa existência. And earlier, many holy people, they would not reveal about their date of birth. So many of the times the disciples didn't have any clue when is the date of birth. They could only celebrate the Punyatithi, the departure day. E uma outra razão é que muitos dos mestres nunca nem revelaram, na verdade talvez nem soubessem a data exata do seu nascimento. Então os discípulos também só tinham essa data, a data da partida deles para celebrar. And this particular day also becomes an example and inspiration for us that we are also born as a human being with all the faults and good qualities, and we have to progress towards the divine, that by the day of our departure we have attained the divine perfection. Mas isso também serve de uma grande inspiração para cada um de nós, porque nós, claro, nascemos como seres humanos imperfeitos, cheios de negatividades e qualidades, mas a gente tem a nossa vida para transformar e também alcançar esse estado de realização, de iluminação e, na hora de deixar o corpo, deixar com uma consciência plena em Deus. How many of you have read the autobiography of Yogi? Quantos de You can raise your hand. vocês, por favor, levante as mãos, aqueles que já leram a autobiografia de um yogi? Okay, so quite a few. That means you are already familiar with the life of Paramahamsa Yogananda. Significa que a maioria de vocês já é familiarizado com a vida de Paramahamsa Yogananda. One of the qualities which comes out very strikingly, at least to me, is his very immense willpower. Uma das qualidades que me toca muito, e talvez vocês já devam ter percebido, é a força de vontade dele.
no matter the difficulty of the situation, he never lost the hope or the confidence. Não importa a situação que ele tenha passado pela vida, ele nunca perdeu a esperança, a força nessa situação. And that strength in him is not coming based upon his personal strength, but because of his absolute faith in the divine. E essa força não vem dessa individualidade de Yogananda, mas pela absoluta confiança dele em Deus. And that we see from the childhood. If you read his life, you see that quality from his childhood itself. E essa qualidade foi predominante nele desde a infância. So he was merely a boy, if you remember the incident in Autobiography of Yogi, where his elder brother challenges him that if you truly trust in God, go without any money, and you cannot ask back anybody, you cannot tell about your situation, and you must go to Vrindavan from Agra and go there as well as come back fed and visited all the places. Então, vocês talvez se lembrem de uma descrição dele no livro, quando ele era criança ainda, o irmão dele mais velho o desafiou: se você realmente tem fé em Deus, você deveria ir até Vrindavan, que é uma outra cidade, de trem, se alimentar lá, visitar todos os locais sagrados, sem pedir dinheiro, sem falar para ninguém da sua situação, e voltar para cá e me provar isso. This place is about 60 km, but you cannot compare it with today's 60 km when the distances can be covered much fast. We are talking it's like 110 years ago that to in India. So those 60 km was really a big distance. It was not a very small distance. Então a distância entre as cidades era de 60 quilômetros. Hoje em dia parece nada, mas naquela época, mais de um século atrás, era algo realmente mais difícil de ser realizado, ainda mais sem nenhum centavo no bolso. And Yogananji accepted that. Being just a boy, he accepted that challenge without even a second thought. E sem pensar, ainda sendo um garotinho, ele aceitou esse desafio do irmão dele. What his statement to his brother was that God can devise thousands of ways other than just the begging for his devotees. E aí ele falou para o irmão mais velho dele: Deus pode arrumar milhares de outras possibilidades para os devotos dele do que simplesmente eu pedir para alguém ajuda. And he went with a companion, if you remember the story, he went with a companion, fulfilled all the conditions of his brother Ananta, and came back as Ananta had said that if you truly have faith in God, then you should come back with these things, and he really exceeded all those conditions. Então, Yogananda foi e ele completou e realizou todas as condições que o irmão dele tinha imposto nele, incluindo trazer algum dinheiro de volta para Agra. E ele superou ainda as expectativas do irmão. So similarly, like you see when he is coming to the US, he has this divine inspiration that he should go to the US. He doesn't know the people here, nobody he knows here, and he starts on this journey without any doubt. A mesma coisa foi da vinda dele para os Estados Unidos, em 1920. Ele não conhecia ninguém aqui, ele não sabia exatamente o que fazer, mas por essa inspiração divina ele sentiu que ele deveria vir. And while going to the USA, even he did not know English very well. There is an incident where on the ship, people insist that he should give a talk, and he has not confidence to be able to speak English. And first he is silent for some time, not able to find the words, but then he just thinks of his guru, and somehow it becomes like a very wonderful speech. Na própria vinda dele para cá no navio, ele nem sabia falar inglês direito. E as pessoas insistiram no navio que ele fizesse um discurso. E ele ficou lá na frente, ele não sabia nem falar porque ele não tinha palavras em inglês para sair. E aí, ele, nesse silêncio, ele orou para o mestre dele, pediu que ele estivesse presente lá, e as palavras começaram a fluir da boca dele. Today, as monks, if we go to the Western countries, like in the USA or other Western countries, there is quite a bit of awareness about yoga, meditation, the Indian spiritual tradition. But when Yogananji went to the US more than 100 years ago, people hadn't even heard the word yoga, let alone know what it is. Hoje em dia, no Ocidente, nos Estados Unidos e nos países ocidentais, a consciência sobre yoga é já muito grande. Essa cultura indiana, essa tradição antiga de espiritualidade. Mas se você pensar em Yogananda de mais de um século atrás chegando, as pessoas não sabiam nem essa palavra, elas tinham ouvido yoga, quanto mais o que significava. So in that kind of environment, and people sometimes were very hostile because they did not want to change their opinion, in that kind of environment,
he actually took the task of spreading Kriya Yoga because that was the command of his masters, like right from Babaji Maharaj. E, claro, seguindo o comando do mestre Babaji Maharaj, do seu próprio guru, ele aceitou essa tarefa árdua de vir para cá e trazer a ciência da Kriya Yoga para o Ocidente. Muitas vezes enfrentou realmente hostilidade, porque as pessoas não estavam dispostas a receber algo novo ou compreender. And he faced all kind of challenges, financial challenges, people doubting him, maligning him, saying bad things about him, his very close associates leaving him. He faced all sort of challenges. E aqui ele passou por todos os tipos de desafios. Faltou dinheiro, faltou companheiros para ajudar no trabalho, ele foi traído pelo melhor amigo dele que esteve aqui, ele foi acusado, ele foi caluniado, ele foi perseguido. But he didn't lose heart. He was so confident in his own way that there is an incident which comes that he had been just for 4 or 5 years in the US, and he saw this place called Mount Washington, which is the SRF's headquarters, and he realized that this is going to be the place for him, and he decided to buy that. Didn't have money. He decided to buy that. People said it will take years to raise that kind of money. And he said, if you believe it's years, then it's years. If you believe it's months, then it's months. And if you believe it's weeks, then it's weeks. And we will do it in weeks. Mas ele nunca perdeu a esperança. E quando ele já estava há uns 5 anos nos Estados Unidos, ele estava passando num lugar, nos morros, e ele viu uma grande propriedade. E ele olhou e falou assim, é aqui que vai ser a sede da nossa organização, da Self-Realization. E era extremamente caro, ele não tinha dinheiro, as pessoas... Você vai levar anos e anos e anos para conseguir pagar isso. Ele falou assim, se vocês pensarem que são anos, serão anos. Mas se você pensar que vão ser algumas semanas, vão ser algumas semanas. And he did it. He was able to do that in a matter of weeks, and it against all odds. Like nobody believed it could be done. He was also relatively new in the country, but he had that kind of willpower and confidence and the faith in divine, and it helped him very unexpected to make it happen also. Então, com essa confiança, com essa força de vontade, com essa fé, isso aconteceu. Em poucas semanas ele conseguiu quitar essa propriedade muito grande contra qualquer perspectiva, expectativa, contra qualquer otimismo possível. Ele conquistou isso de uma maneira muito, muito inesperada, na verdade. And really you see what is success. He ultimately became, not just from the perspective of his own spiritual being, his own spiritual attainment, but also in terms of the mission which he fulfilled as a command from his masters. Mas se a gente olhar quão exitosa foi essa missão dele, não só pelo próprio crescimento e transformação espiritual individual, mas o que ele trouxe seguindo fielmente as orientações dos mestres. Today he is one of the best known names in Indian spirituality in the whole Western world, not just in the US. Não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo ocidental, ele é uma das figuras da espiritualidade indiana mais conhecidas do mundo. Before him, another very famous monk called Swami Vivekananda and some other monks had come to the West, but they chose not to stay there. Paramahamsa Yogananda made US as his home. Outros mestres vieram antes dele, como Swami Vivekananda e alguns outros para o Ocidente. Mas eles decidiram não permanecer aqui. Mas Yogananda escolheu o Ocidente, os Estados Unidos especificamente, como realmente sua morada. And he really adopted the ways of the place. He learned the customs, he adopted the ways, and in some cases he had to compromise a little bit from the very strict monastic traditions, but because of his mission and his way of doing the things, he was able to accommodate that also. Então, ele literalmente viveu aqui, ele se acomodou, se ajustou e ele integrou a cultura ocidental, que era muitas vezes distinta do estilo de vida indiano, especialmente o estilo rígido monástico. Ele teve que se tornar mais flexível para conseguir cumprir e realizar a missão dele. And in his own lifetime, his organization, his following had become significantly big, and he had become a sort of a celebrity name in that city of Los Angeles. E durante a sua própria vida, pelo seu poder, pela sua energia, ele se tornou uma pessoa muito, muito popular, especialmente na cidade onde ele começou essa fundação em Los Angeles.
But such is the culture of the USA that he was considered a successful person because he was a millionaire and he had a lot of followers. Então, claro, que essa é a consciência ou a cabeça americana. Ele era considerado famoso porque ele tinha, claro, a organização dele começou a ter muito dinheiro e ele tinha milhares e milhares de seguidores. Então isso impressionava as pessoas e ele se tornou famoso. This quality of the willpower, that confidence because of his faith in divine, somehow that is one of the very amazing qualities which comes in him, which is very visible in him if you read his life history. Então, se você ler as histórias da vida dele, realmente essa qualidade de força de vontade é algo muito destacado na vida dele. And before he left his body, he became very sick at a time, and people thought that might be his last time. But he said, "No, I will not leave in bed or in hospital. I would leave my body while being very active and working." Então, ele ficou muito doente antes desse discurso final e as pessoas pensavam que ele já ia deixar o corpo. Ele falou, não, eu jamais vou deixar o meu corpo deitado numa cama adoentado. Eu vou deixar o meu corpo muito ativo, trabalhando. And indeed, that's how it happened. He was singing a poem or song about India, and just as he finished the song, he just collapsed on the floor. E isso é o que aconteceu. Ele estava num grande evento, num banquete, para uma figura indiana que tinha visitado, e ele estava fazendo um discurso, um poema sobre a Índia. E quando ele acabou esse poema, ele estava de pé, ele simplesmente deixou o corpo e o corpo dele caiu no chão. Very beautiful and amazing way to live. Foi uma maneira muito linda de sair, deixar esse mundo. I'll share with you a couple of his teachings from the book called Journey of Self-Realization, Journey to the Self-Realization. Eu vou compartilhar com vocês 2 ensinamentos dele, ou alguns extraídos de um livro chamado Jornada para a Autorrealização. So he says, on the screen of time, Na tela do tempo, a drama of life is being enacted in the mundane movie mansion. o drama da vida está sendo atuado. The cosmic motion picture director has been projecting on the O screen diretor desse filme, ele está projetando na tela the many and varied pictures of ancient, medieval and modern times. muitas imagens de tempos atuais, antigos e medievais. He films pictures of war, famine, poverty, tragedy, comedy, Ele projeta cenas de terror, de violência, de fome, good and evil, de bom e do mal, to keep the audience entertained throughout an eternity. para manter a audiência entretida para toda a eternidade. So generally, if you look at what happens in our life, Geralmente, o que acontece? Se você olhar para suas vidas, when we encounter the situations, particularly when those are not favorable to us, we try to change the situation. quando a gente encontra uma situação, especialmente aquelas que não são favoráveis para a gente tenta mudá-la. Or in general, we start finding so many faults with the people, with the society, with the nation, with the world politics, with the whatnot. Ou geralmente a gente começa a encontrar defeito em tudo, nas pessoas, no país, nos políticos, no mundo inteiro, ou o que mais. But what Master is suggesting here, just go a little above and you will see these are like motion pictures. They are not like real things. E o que o mestre está sugerindo aqui? Tentem um pouquinho acima de tudo isso e você vai perceber que eles só são cenas projetadas numa tela, nada além disso. Eles não são reais. Just like in a movie, the scene of murder may come and goes away. Scene of happy marriage may come, go away. If you look at behind the scene, the actor is trying to play the role to the best of their capability. É assim então o que acontece. Vamos supor, você vai no cinema, você vê uma cena de um assassino, vem e ela vai. Uma boa cena de felicidade, vem e ela vai. O ator só está tentando fazer o melhor que ele pode nessa cena. So, if we can keep our attention a little bit above these mundane things, we can actually perceive them and not get too much engrossed in these things. Se for possível para a gente realmente levar um pouquinho a nossa atenção acima dessas cenas mundanas das nossas vidas, a gente vai começar a perceber isso e não se afetar mais tanto por essas coisas. Because world is always going to be a mixture of good and evil. You can never have a world where only good prevails. Porque o mundo sempre vai ser essa mistura de bom e mal. É impossível você transformar o mundo só num mundo de bondade.
That's just not possible. You see at any time in the history, whether in the scriptures or otherwise recorded history, you will find always that there have been always the forces of good and evil. Então, não importa onde, o tempo, a época, nas escrituras ou livro de história, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. O bom e o mal vêm em turnos. Sometimes I admire the politicians, they always are able to motivate the people by always projecting that we are passing through very challenging times, very unprecedented times, and those kind of things. But if you look at the speeches of last 50 years, it has been the same thing. Então, eu admiro os discursos políticos que falam agora a gente está passando por uma época muito difícil, mas isso vai mudar, mas continua sendo a mesma coisa. So it has been the case. There has always been challenging times. There has always been unprecedented times from the time immemorial. Sempre tempos desafiadores e tempos sem precedentes vem acontecendo, desde tempos incontáveis. And that's how it is going to remain. E é assim que vai continuar. Yes, there would be times when some things could be a little bit more volatile, and some of the times when they are relatively peaceful, but there will always be mixture of good and evil in the world. Claro, vai ter tempos mais voláteis e tempos mais pacíficos, mas isso vai continuar oscilando no mundo. So as a spiritual seekers, we are supposed to respond to these situations as appropriate, but not get engrossed or entangled in É it. claro que nós, como buscadores espirituais, temos que responder, lidar com cada uma dessas situações que vem pra gente, mas a gente não deveria ficar tão enroscado e identificado com elas. Guruji has written that this too shall pass. Guruji escreveu um livro que chama Even This Shall Pass Away. So even Isso também vai passar. if we remember just that particular statement, that itself will help us to go a little above and look at the things. Só de lembrar do tema desse livro, a gente já poderia trazer mais inspiração e compreensão do mundo para ficar um pouquinho acima das situações. Até isso, tudo isso vai passar. There is another statement from Yoganandaji. I'll read it to you. Tem uma outra frase de Yoganandaji que eu vou ler para você. During the playing of your part, Durante a atuação da sua parte, agreeable or otherwise, se for algo que você gosta e concorda ou não, do not wish to play somebody else's role. não deseje atuar ou fazer o papel de outra pessoa. Complete your own assignment, Completa a sua própria responsabilidade. or you will have to spend eons of time, like huge lengths of time, in the enactment of imperfect human parts. Ou você vai ter que passar eras e eras atuando o papel de um ser humano imperfeito. Changing from one to another according to the changes of your desires. Mudando de um para outro de acordo com as mudanças dos seus próprios desejos. Get away from this entrapment. Se livra dessa prisão. It's very common in our lives. É muito comum nas nossas vidas. When I see somebody richer, I somehow wish I would be having the same kind of riches. Quando eu vejo alguém, por exemplo, que eu desejaria ter o mesmo nível financeiro dela, If I see somebody beautiful, se eu vejo alguém mais que I eu acho wish- lindo, maybe I could also be that eu beautiful. desejo, puxa, talvez eu pudesse ser tão bonito assim. And so on. There are E assim, n number of things which I wish for that I would be in that role. talvez tenha muitas coisas, puxa, eu desejaria estar nesse papel. And in the same place, Yoganandaji mentions like how this thing actually goes. So for example, in this life, I suppose I don't have money and I'm suffering from the money and I'm praying and desiring that, oh Lord, give me the money. Então, Yogananda está falando que isso vai variar com o nosso desejo. Então, eu não tenho nenhum dinheiro e fico orando para Deus nessa vida. Ó Deus, me dá dinheiro. Then maybe Lord will give me the money in my next life. Talvez But then- Deus vai me dar dinheiro na próxima vida. But then maybe I don't have good health. Then I'm praying to Him that, oh please Lord, give me good health. Aí eu venho na próxima vida, eu tenho dinheiro, mas não tenho saúde. Eu vou falar, Deus, eu tenho dinheiro agora, mas não tenho saúde. Me dá saúde. And maybe next time I may have good health, but I may not have good relationship with my wife or husband. E aí na próxima eu tenho dinheiro e saúde, mas eu não tenho um bom relacionamento com a minha esposa ou marido. And then I pray, oh God, give me a good partner. Deus, puxa, me dá uma boa esposa ou marido. And then next life, maybe I have a good partner, but I am so dull that I'm now praying that Lord give me some intelligence so that I can earn. E aí na próxima eu tenho tudo isso, mas eu não tenho muita inteligência. Eu falo, Deus, agora eu preciso de inteligência. So
And similarly, like I could ask for name and fame in another life or beauty in another life. E aí assim segue. Eu poderia pedir nome, fama, eu poderia pedir beleza. And this is really never-ending list. You don't think that if I have these 20 things, I will be fine. Então entenda que essa lista é infinita. Mesmo se você imaginar que agora eu tenho, por exemplo, 20 coisas que se eu tivesse eu estaria perfeito, não precisava de mais nada, é pura ilusão. In fact, I sometimes tell people during my discourse that take an exercise, write 100 things, 100 of your desires that you think if they are fulfilled, it will make you completely happy. Try to see if it can ever be done. Algumas vezes em meus discursos eu falo, peguem vocês um papel e façam uma lista de 100 desejos que você entendam, se eles se realizassem, você não precisaria de mais nada. E You can never list all your desires. That's not possible. é impossível você listar todos os seus desejos. Because as Yogananda is saying it this, it's because the desires are changing in nature. What I desire today, I may desire something completely different tomorrow. O que acontece, Yogananda disse nessa última frase, os desejos mudam o tempo inteiro. Então o que você deseja hoje, talvez seja completamente diferente amanhã. Because of the changing nature of the mind, I really can never find the complete happiness through the fulfillment of Então, desires. por causa dessa cambiante natureza da mente, eu nunca vou conseguir encontrar uma felicidade plena ao realizar meus desejos. So, Yogananda is saying here that whatever role God has put you in, try to play that role well instead of wishing that if I were in another role. Então, o que o Yogananda está querendo dizer aqui? Não importa o papel ou os papéis que Deus te deu, tenta realizá-los da maneira mais perfeita, ao invés de ficar invejando ou desejando o papel de outras pessoas. Just like in a film director's mind, the role of a villain and role of a hero both are important. Similarly, in God's mind, no matter what role we are playing, is actually an important role. Então, assim como na visão de um diretor de um filme, o papel de um vilão e o papel de um herói, ambos são tão importantes, assim aos olhos de Deus também, não existe um papel inferior ou superior. So Todos são importantes para a criação. if I play that role well, that itself can become a path for me to attain the highest or the Então, God só o realization. fato de realizar o seu papel bem feito, isso vai ser um grande propulsor para o seu caminho espiritual. In Bhagavad Gita, there is a verse which we were reading in our group, chanting in the night just 2 or 3 days ago, where Lord Krishna is telling that instead of trying to play another's role, where you, even if you can do it better, it's worse, far worse than trying to do your own role, even if it is not done perfectly. No Bhagavad Gita, que a gente estava estudando nas nossas orações da noite, alguns dias atrás, um verso, o Sr. Krishna fala: ao invés de você tentar fazer o papel de outra pessoa, mesmo que você fizer perfeitamente, seria infinitamente inferior do que você tentar fazer o seu próprio dever, mesmo que imperfeito. So, this also applies, say for example, if somebody is put in the role of a householder and comes to the ashram, sees the monks, oh what a carefree life, they are always in place, and why should I not become a monk? Então, por exemplo, uma pessoa vivendo em família e aí, passando por algumas dificuldades, vem aqui no ashram e fala: nossa, olha essa vida monástica, que maravilha, de tranquilidade, de paz, por que eu não me torno um monge então? But maybe that role is not for him at that time. Mas talvez, para esse momento, para esse nível da vida dela, não seja o caminho. So in that case, he probably has to play that role of householder for whatever time it is required before he can actually think of doing other things. Então, para essa pessoa, talvez ela tenha que seguir, claro, com esse papel de viver em família antes de pensar em mudar qualquer tipo de atuação. And this is, if you look at in Bhagavad Gita, Arjuna was attempting them. He came as a warrior, that was his dharma, but he was so confused that he wanted to run away and lead the life of a monk. Então, esse foi exatamente a situação de Arjuna no Bhagavad Gita. Ele veio como principal guerreiro para trazer a salvação para toda a nação daquela época, e aí ele queria desistir do papel de guerreiro, porque tem uma mente muito confusa naquela hora, e ele queria seguir um caminho monástico e de não violência. So running away from our duty is not the solution. Doing it properly is the solution. Fugir dos nossos papéis e responsabilidades não é nenhuma solução, mas
realizá-las é a solução verdadeira.